E queria agradecer inicialmente a disponibilidade do Dr. José Aimar em dar essa aula aqui para a gente. Eu já tinha assistido uma aula sua, Aimar, aqui em Belém, uns anos atrás. Você veio falar de vírus e a gente bateu um papo sobre um pouco também a MIB, UTI. Aí eu me lembrei de você para falar sobre esse tema. O Dr. José Aimar é chefe da residência de hepato e gastro do Hospital Universitário da UFPB, que é em João Pessoa. João Pessoa. Vai dar aula para a gente sobre, de um modo geral, o cirrótico na UTI. Que os residentes que ficaram esse mês com a gente, viram alguns casos bem emblemáticos, eu diria, de como a UTI acaba encarando o cirrótico e como a gente tem muito para melhorar essa relação e o que a gente tem para oferecer para esse tipo de paciente. Então, agora é com você. Bom, boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Rafael, pelo convite, pela apresentação. A gente tem uma fala que você fez aí que eu acho muito importante. Se o som estiver ruim, você me dá um sinal, eu tento melhorar. Você fez beleza. Você fez uma fala muito importante, que é o fato de como a UTI encara o paciente cirrótico. E nós estávamos conversando alguns minutos atrás, antes dos outros colegas entrarem, sobre o futuro de vocês aí no Pará, em Belém, de brevemente iniciar o programa de transplante. E isso exige uma mudança de mentalidade do pessoal da UTI, do pronto atendimento, do pronto-socorro, da clínica médica, de quem dá suporte ao cirrótico descompensado, porque a frase que a gente mais ouve é que hepatopata não tem jeito, é deixar descansar, é SPP, se parar, parou, não tem o que cuidar desse paciente. De certo modo, em locais onde você não tem onde oferecer uma perspectiva que modifique a história natural da doença, isso é verdade, não nesse ponto, como é passado, de SPP, mas você tem pouco a oferecer de mudança radical no suporte, no tratamento do paciente, mas quando o transplante se torna uma realidade presente, essa realidade deixa de existir, porque os pacientes mais graves serão justamente os primeiros a ser transplantados, são os que vão mais precisar desse suporte para serem transplantados em boa condição. E o tópico da aula, cirrótico em UTI, eu optei por dividir em dois momentos diferentes. Se não for possível a gente fazer hoje os dois, se acharem que ficou grande, cansativo, eu acho que a gente pode discutir bastante um, esgotá-lo primeiro, se for o caso a gente até se dispõe a fazer o outro no outro momento, mas eu acho que são duas abordagens que a gente quis trazer aqui separada, que é uma abordagem daquele paciente cirrótico, que faz uma descompensação aguda em cima do fígado crônico, por hemorragia, por infecção, por consumo alcoólico, por medicação, às vezes. E o outro seria como manejar o paciente cirrótico na UTI, principalmente nas complicações que mais iatrogenizam o cirrótico, que é a ascite, e o tratamento da ascite, que a UTI às vezes tenta fazer, e o tratamento da encefalopatia, o manejo da encefalopatia hepática. Aí é uma aula talvez mais voltada para o clínico e para o intensivista, mas para a gente hepatologista, transplantador, gastro, que cuida desse paciente, que visita essa UTI, ter uma equipe que esteja ciente desses pontos é essencial. Então, a segunda aula seria, na realidade, a segunda parte da aula seria o manejo da encefalopatia e ascite no cirrótico em UTI. Eu vou tentar não ser muito cansativo, nem muito prolixo, eu tenho o hábito de ser prolixo, mas eu vou tentar iniciar ilustrando aqui um caso clínico para a gente situar isso em mundo real. Um caso corriqueiro, um cirrótico por álcool, homem de 45 anos, que esse ano, antes da pandemia, internou pela primeira vez por hepatite alcoólica grave. É um paciente que teve realmente um quadro de descompensação, chegou ictérico, chegou queda de estado geral, cardíaco, chegou hipotenso no PA, desidratado, melhorou, conseguiu sair da UTI e da enfermaria, foi para casa. E na evolução de ambulatório, muito difícil o acompanhamento dele esse ano por telemedicina, poucas visitas, hospital fechado, mas ele conseguiu completar aí os seus 6 meses de abstinência alcoólica. E esse é um ponto que sempre se discute. Será que para esses pacientes tão graves, hepatite alcoólica grave, deveria ter ficado 6 meses? Porque a maior parte morreu no caminho.
Esse foi um dos poucos que conseguiu sair. E ele, 6 meses de abstinência depois, ele conseguiu ser listado para transplante no dia 19 de agosto desse ano. Quando ele se internou novamente agora, ele internou-se por aumento do volume abdominal, encefalopatia já com rebaixamento importante de consciência, responsivo, já com hiporreflexia, períodos de pausa respiratória importante, mostrando encefalopatia grau 3 de Westhaven. E o foco que foi identificado foi uma sepse de foco abdominal. Ele já tinha ascite antes, era um paciente que fazia algumas paracenteses frequentes, e foi considerado, ele não tinha feito paracentese nos últimos um mês, pelo menos, como um PBE por um Staphylo aureus meticilina resistente, um MASA. Era um paciente de MEL de 22, nós atualmente em João Pessoa transplantamos MEL baixo, nossa lista tem um MEL de em torno de 18 a 20, então é um paciente que era competitivo para o transplante, e tinha um CHI-C 11 pontos, baseado principalmente nos exames que a gente vê aqui ao lado, onde o que chama atenção era a piora aguda da creatinina dele. Vejam que não é um paciente tão ruim, realmente é uma albumina baixa, mas bilirrubina de 1,7, creatinina antes da PBE de 1, mas que chegou na UTI com creatinina de 2,3 e um INR e RNI de 1,6. Esse era o homem que a gente via, um indivíduo emagrecido, cirrótico, anictérico, mas encefalopatia grave, com disfunção renal, com oligonúria, e que se apresentou no hospital e foi para a UTI por rebaixamento de consciência nessa situação. Ele foi manejado inicialmente com pipetazo, ele, o paciente já tinha tido episódios infecciosos com quinolona, já tinha usado várias vezes, então ele iniciou com pipetazo, mas quando chegou o MASA, por volta do seu 4º, 5º dia de cultura, era um copo gram-positivo, estava crescendo, então optou por mudar e entrou com linezolida pela função renal comprometida, e ele foi expandido com albumina e terlipressina. Só para justificar, não é um paciente do hospital universitário. Então, eu não tenho estrutura plena no hospital universitário, me falta terlipressina, mas era um paciente de hospital privado e ele recebeu, então, expansão na dose habitual de protocolo para hepato renal e ele evoluiu com resposta bastante satisfatória. Ele recuperou-se progressivamente a cefalopatia, em 2 a 3 dias já estava fora da UTI e depois teve alta, e depois ficou na enfermaria bem. Teve com 48 horas uma queda expressiva da leucometria do líquido acítico, resolveu a hepato renal, mas voltou a elevar a ureia e creatinina ao longo da 2ª semana, quando foi então considerado novamente infectado, rodado antibiótico, e nessa hora, por não termos achado nenhum sítio urinário, respiratório, cutâneo, abdominal, ele iniciou-se com meropenem. Esse era o caso do nosso paciente. E para trazer alguns conceitos aqui, a gente vai tentar responder 4 perguntas diferentes. Esse paciente cirrótico por doença hepática crônica alcoólica, ele descompensou com o que a gente chama de acute on chronic liver failure, a CLF. Quem é o paciente cirrótico que evolui para isso? O que é que causa a evolução desse paciente? Como esse paciente pode ser definido em relação às disfunções orgânicas que ocorrem na cirrose por um componente infeccioso, um componente séptico? Plaquetopenia é um critério de gravidade na sepsis, faz parte do SOFA, mas para o cirrótico ele já é plaquetopênico. Alteração de coagulação também, alteração de função renal também, taquicardia, febre, alteração de leucometria, leucocitose, leucopenia. O cirrótico normal muitas vezes já tem leucopenia, já tem tudo isso. E principalmente como manejar esse nosso paciente. Iniciando pela definição de acute on chronic liver failure, essa é uma definição que depende de que região do mundo você mora ou você quer seguir. A gente tem na prática 3 critérios, 3 definições, elas são conflitantes entre si. A do Ásia-Pacífico, eles usam como critério de definição a lesão aguda, mas não obrigatoriamente o paciente tem que ter doença hepática crônica. Ele pode aparentemente ser um paciente não cirrótico naquele momento, porque eles têm um grande número de pacientes que têm transmissão vertical do vírus B. Então, é uma epidemiologia muito diferente da nossa do mundo ocidental. Quando a gente se aproxima mais da gente, a gente tem a do consenso europeu, que depois se fusionou, se chegou uma certa harmonia com a do consenso americano, o ASLD, porque eles tinham critérios muito diferentes, muito conflitantes.
E, de modo geral, hoje em dia, se aceita que, pelo menos no core da definição da CLF, ainda vai ter que é uma piora aguda do paciente com doença hepática avançada pré-existente, geralmente relacionada a um fator precipitante, sangramento, infecção e álcool são os principais, e que impacta na mortalidade desse paciente por disfunção sistêmica, seja ela hepática ou extrahepática. Não obrigatoriamente a lesão é apenas hepática. Um exemplo, um paciente tem hepatite B crônica que agudiza após a imunossupressão. Esse é um paciente que tomou corticoide, tirou corticoide, fez uma recuperação de resposta imune e faz uma lesão maciça hepática. Esse paciente se encaixa no consenso americano, no consenso Ásia-Pacífico, mas não se encaixa no consenso europeu e americano, que seria o paciente que é um cirrótico, que faz uma PBE e que evolui com disfunção hepática, renal e qualquer outra neurológica e qualquer um dos outros pulmonar, cardiovascular, etc. Então, esses seriam talvez dois consensos, dois conceitos diferentes e dois exemplos, um para cada um deles. Nós vamos abordar aqui, principalmente, o grupo ocidental, porque é o que se assemelha à nossa epidemiologia, que são os pacientes com doença hepática crônica, que não tem tanto paciente com transmissão vertical, não é o foco principal do que ocorre aqui no mundo ocidental. Ainda assim, eles tentam separar em subgrupos de pacientes. Aquele paciente que tem uma doença hepática crônica que faz uma lesão tipo A, uma lesão aguda no paciente praticamente normal antes e que evolui com um quadro semelhante ao que seria uma antiga hepatite fulminante, insuficiência hepática aguda grave. Uma segunda situação, que é o paciente cirrótico compensado, ele nunca teve uma primodescompensação, nunca fez ascite, nunca teve hemorragia, nunca teve cefalopatia, nunca nem sabia que era o paciente cirrótico, e aí ele faz uma descompensação com falência extrahepática. E, por fim, o paciente cirrótico descompensado, que faz uma descompensação tipo C, aquele paciente já ascítico, em doença avançada, já com alteração leve de função renal, um hepatorrenal tipo 2, que aí descompensa e entra numa fase ascendente, um hepatorrenal tipo 1, e aí evolui com sua mortalidade. Por que é importante a gente tentar separar um pouquinho essas situações? Porque o impacto clínico da descompensação aguda nesse paciente crônico ele é muito diferente. O paciente que faz um critério para CLF, um critério para lesão aguda grave, e que já tem uma descompensação aguda, uma DA, aí abreviado como sendo descompensação aguda prévia, ele não tendo o ACLF, ele tem uma sobrevida que se assemelha a uma sobrevida um pouco abaixo da população padrão, do cirrótico compensado. Se ele faz essa descompensação prévia, ela já impacta. O paciente teve ascite, está controlado com diurético, ele já teve hemorragia digestiva alta, é um paciente mais avançado. Mesmo sem ter critério para CLF, ele perde um pouco de sobrevida, mas a gente vê que é um impacto relativamente breve, relativamente pequeno. Quando a gente fala de pacientes que já tiveram descompensação e que também têm critérios para CLF, a gente vê como a sobrevida é impactada. Perde quase 50% de probabilidade de sobrevida nesse paciente. Então, ter um paciente que fez história de ascite, marcador de sobrevida de paciente, ter um paciente que fez encefalopatia, ter um paciente que tem um episódio de hemorragia prévia e que faz um quadro agudo, é totalmente diferente de prognosticar e de tratar um paciente que é aparentemente compensado e que faz um quadro que não preenche critérios para Parkinson crônico e liver failure. Como é que esse paciente evolui de uma situação para outra? Talvez hoje em dia esteja mais fácil a gente falar sobre a progressão da CLF, porque o evento inicial, que seria a descompensação aguda que esse paciente tem, vai levar um componente inflamatório a uma lesão hepática com repercussão extrahepática em outros órgãos, e que se esse paciente consegue chegar num patamar onde ele tem capacidade de recuperação funcional hepática, ele reverte esse fenômeno sistêmico inflamatório. Hoje em dia está na moda falar da tempestade de citocina do COVID. É praticamente a mesma coisa que a gente tem. Se o paciente tem uma descompensação crônica da cirrose já presente, ele é um paciente, ele é um paciente muito mais propenso a não ter um limiar de função que permita a sua recuperação. Então, para esse paciente, a gente tem que ter em mente
que a chance de... Opa, cliquei errado. Que a chance de recuperação depende não só da intensidade do processo infeccioso, inflamatório, mas também da reserva funcional hepática e extrahepática que esse paciente apresenta. Do ponto de vista hepático, talvez as principais situações que a gente se manifesta é a hepatite alcoólica, disparadamente talvez o principal agente para a CLF no nosso meio, doença hepática induzida por drogas, subdiagnosticada, droga não é só fármaco, lembrar também os herbais, talvez vocês aí no Pará tenham tanto o uso de chá como nós temos aqui no interior da Paraíba, na região do Sertão, mas também na capital, na região do litoral. É bem comum aqui, viu? E aí tem muita planta, é muito diverso na realidade, a realidade de vocês, bem mais do que as nossas aqui. Nossa biodiversidade é menor. A de vocês é muito mais rica, então deve ter muito mais chance de ter interações e lesão. Mas trombose portal é um evento frequente no paciente cirrótico. E esse cirrótico descompensa por uma via que é potencialmente tratável. A gente tem que lembrar da trombose portal quando pega um paciente que vinha compensado que descompensa agudamente, porque você pode anticoagular e melhorar a evolução desse paciente. Além de traumas, cirurgias, colestectomia feita em cirrótico, muitas vezes, colestectomia de colelitise é sintomática, que nem indicação clara de cirurgia teria. Mas também muito importante, sangramento e infecção, que é disparadamente, na nossa casuística daqui, o que mais leva o nosso paciente a descompensar para o ACLF. Então, ter um paciente cirrótico que entra nessas condições é motivo para a gente ficar de olho no risco de descompensação. E a casuística mais robusta que a gente tem no país é a do Leonardo Schiavon, o Leonardo de Lucas Schiavon, que alguns slides ele me cedeu, a gente faz as aulas, de certo modo, em conjunto, e que eu estou usando aqui, até um slide dele agora, onde na casuística de Santa Catarina, 50% dos pacientes com a CLF deles é por infecção. No Canonic, 33%, o Canonic é o estudo do ISEL, principalmente do grupo de Barcelona, que estava à frente, 33%, um terço dos casos, era por infecção. Então, infecção é, sem dúvida, a principal causa e a infecção leva à inflamação. Se eu tenho um componente inflamatório inicial, eu vou ter mecanismos de mudança, de modulação da resposta inflamatória que vão tender a, controlando a infecção e a inflamação necessária na fase inicial, trazer o meu paciente para uma situação mais de homeostase. O que ocorre muitas vezes é que no paciente com insuficiência hepática aguda grave, eles fazem, insuficiência hepática crônica agudizada, insuficiência hepática crônica agudizada, eles fazem uma resposta que é mais intensa, mas que eles conseguem chegar no limiar de compensação mais tardio. E os não sobreviventes são aqueles pacientes que persistem cronicamente inflamados e não conseguem modular uma resposta anti-inflamatória compensatória. Nós temos como avaliar isso? De certo modo, sim. Do ponto de vista de estudo é possível, do ponto de vista comercial é muito complexo. Mas se nós dosássemos o perfil de citocinas desses pacientes, as interleucinas mais pró-inflamatórias na fase inicial, e ver que o paciente está mudando para um perfil de maior atividade de interleucinas anti-inflamatórias, a gente poderia ter talvez uma noção de como o nosso paciente está evoluindo. Não vai mudar a conduta a tomar necessariamente, não vai mudar o que a gente tem a fazer, mas vai dar um prognóstico melhor na evolução desse paciente. E isso também, obviamente, é importante, mas não é viável na prática clínica, comercialmente falando, de coleta de interleucinas de sangue circulante, em líquido acítico, por aí. Se a gente for falar do que ocorre nesses nossos pacientes, o que a gente vê é que o paciente que tem infecção com disfunção hepática, com aquíton crônico, ele faz uma resposta de interleucina 6 e uma resposta de interleucina 10 na fase tardia muito mais alta. Então, esses pacientes que têm uma interleucina pró-inflamatória precoce, interleucina 6 alta, são pacientes que vão ter um risco de mortalidade em 3 meses, um óbito precoce, óbito 90 dias, bastante aumentado. Mas não é uma coisa viável para a prática clínica no dia a dia. Como é que essa tempestade inflamatória vai agir no paciente cirrótico? O cirrótico já é um paciente que vive sob estresse endotelial. É aí onde está envolvida aquela lesão endotelial, aquele shear stress, que leva a um estresse endotelial, um estresse oxidativo, com vasodilatação arterial sistêmica desse paciente.
você acentua ainda mais essa disfunção endotelial e isso leva dano não apenas à vasculatura, mas dano dos órgãos-alvos. É dano cerebral, com neuroinflamação, dano renal, com nefroinflamação, alteração da resistividade renal. A gente consegue ver isso, não sei exatamente se vocês trabalham muito com ultrassom no ambulatório, mas aqui eu sou intensivista, então a gente trabalha muito na UTI com ultrassom de tórax, ultrassom cardíaco. Então a gente termina fazendo muito ultrassom renal. E nos pacientes da enfermaria de gastro do HU, a gente tem um ultrassom mais ou menos bom lá, a gente consegue ver nos pacientes que estão evoluindo com piora da função renal, como a resistividade renal vai aumentando nesses pacientes. A gente tenta treinar o nosso residente, atualmente a gente está sem ultrassom, mas a gente tinha essa opção no passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente conseguiria com isso ter uma noção de se o nosso paciente estava tendo uma piora do ponto de vista de função renal. Hoje, com a falta do nosso ultrassom, a gente não consegue fazer isso nos últimos 2, 3 anos com os nossos residentes. Mas, de modo geral, a gente teria o evento inflamatório desse paciente levando a disfunção renal, disfunção hepática, disfunção adrenal, e aí a necessidade questionável de reposição do ponto de vista de corticoide em doses fisiológicas, vamos chamar assim, e disfunção intestinal. E aí sim, o cirrótico já tem aquele leaky gut, ou seja, tem um intestino permeável, ele passa a ter um intestino que vai permitir a passagem de fragmentos proteicos, que a gente chama de pumps e dumps, que vão levar à inflamação sistêmica e até a própria aumenta a translocação bacteriana em si mesmo, levando com isso a bacteremia e mais inflamação sistêmica, uma cascata inflamatória que vai culminar com essa disfunção orgânica, que é o que define o ACLF. Até agora a gente vem falando de ACLF, mas não disse claramente quando o meu paciente tem um ACLF. Esse consenso de quando o paciente cirrótico está infectado e quando esse cirrótico está inflamado e tem um ACLF, ele vai depender do critério que você utilizar, como já falamos antes. Esquecendo o critério oriental, mesmo no mundo ocidental, nós temos 2 visões que não são idênticas. Tem convergido, tem melhorado, mas ainda não são idênticas. O NACSELD foi o consenso americano que avaliou pacientes cirróticos infectados, incluídos prospectivamente para o estudo. Ou seja, eu não tenho paciente que teve cirrose e que teve uma descompensação por hemorragia digestiva alta e que depois ele apresentou infecção. Eu não tenho hepatite alcoólica naquele paciente cirrótico. Eu tenho pacientes que se apresentaram com cirrose e infecção e a partir desse ponto ele foi então recrutado para o estudo. Parece uma questão de detalhe, mas isso modifica a fase inicial da evolução da doença e modifica o fator de descompensação do paciente. A gente, de certo modo, está excluindo aqui drogas, está excluindo álcool, está excluindo hemorragia. Então, são populações não tão claras quanto a população do canônico, do critério europeu. Quem seria o paciente com ACLF? Aquele que tem pelo menos 2 ou mais critérios de disfunção cerebral, encefalopatia 3 a 4, que era o caso do nosso paciente, disfunção circulatória, que não dá para usar o mesmo critério de choque do Survival Sepsis Campaign, porque o cirrótico tende a ser hipotenso, o cirrótico tende a ser taquicárdico. Mas, de modo geral, se você tem um cirrótico com pressão média menor que 60, ele está chocado, seria disfunção circulatória. E se ele cai 40 pontos, 40 milímetros de mercúrio da pressão basal dele, já é considerado um paciente cirrótico também. Paciente que requer ventilação mecânica e paciente que requer terapia dialítica. Ora, definir momento de diálise no paciente cirrótico é muito complexo. Alguns serviços vão definir isso muito precoce, outros tendem a ser o mais tardio possível, até pela visão de que a própria diálise pode agravar a disfunção endotelial e agravar a evolução do paciente cirrótico também. Então, são critérios que se preenchem, mas que têm falhas na sua definição desde o conceito. Ab início, esse paciente já é um subgrupo muito selecionado. E como é que vai ser a evolução desse paciente? Se ele é um paciente cirrótico que não tinha infecção na fase inicial, quando estava com a CLF ausente, ele tinha uma mortalidade, quando presente, progressivamente mais alta, e esse maior grupo, o paciente com infecção, era 2 vezes maior que no grupo sem infecção, com disfunção,
compatível com a CLF. Isso chama atenção para aquele gráfico inicial que a gente mostrou a diferença de curva de Kaplan-Meier, curva de sobrevida, entre o grupo com e sem a CLF, com e sem descompensação primária. Aqui não tem a ver a descompensação aguda, prévia, mas tem a ver a presença ou não de ACLF e de infecção, mostrando que infecção é realmente o fator de maior impacto, talvez, para a sobrevida desse paciente. O Canonic, ele usou uma outra população. Ele foi mais numa visão mais semelhante à que nós, na UTI, trabalhamos com paciente grave. A gente usa como critério de acompanhamento de gravidade o score de disfunção orgânica chamado SOFA. O SOFA, ele se baseia justamente na disfunção hepática, bilirrubina, disfunção renal, disfunção cerebral, disfunção da cascata de coagulação, cardiovascular e respiratória. E esses critérios eles foram adaptados para pontuar de um modo modificado que foi chamado de CLIF-SOFA. CLIF é um consórcio europeu, italiano no caso, que estudava esses grupos de pacientes críticos descompensados e que definiu então que o paciente que preenche esses critérios, ele estaria então com a definição de ACLF. CLIF Organ Failure Score. Então, você vai pontuar o SOFA do seu paciente e onde está mais escuro são os pacientes que têm a presença de maior gravidade desse paciente. A população era qualquer cirrótico com qualquer causa de descompensação, seja infecção, seja fármaco, seja álcool, seja drogas, seja sangramento. Então, era um grupo muito mais diverso do que o grupo do grupo americano, onde basicamente se incluía infecção. Quando eu tenho um paciente que tem apenas uma falência orgânica e ele não preenche critérios para a CLF, eu tenho uma mortalidade de 3 meses muito baixa. Quando eu tenho meu paciente com encefalopatia apenas e creatinina normal, entre aspas, creatinina menor que 1,5. 1,5 para o cirrótico não é normal. Massa muscular de cirrótico normal não dá 1,5 de creatinina, dá 0,3, 0,4, 0,7. Então, 1,5 de creatinina é creatinina alta para um paciente cirrótico. Mas se ela está menor que 1,5, ele tem só encefalopatia. Se ele tem um órgão que não seja o rim e tem creatinina menor que 1,5 e sem encefalopatia, ou se ele não tem nenhuma falência orgânica definida por esses critérios que se encontravam aqui rachurados, escuros aqui a creatinina maior do que 2, ou qualquer um desses outros pontos aqui, esse nosso paciente ele não era considerado com a CLF. Com isso, a mortalidade era baixa. Se o paciente tem apenas falência renal, creatinina maior do que 1,5, ele tem falência hepática, coagulação, circulação, respiração, uma delas, e também tem creatinina entre 1,5 e 2, ou encefalopatia hepática, leve a moderada, não chegando em grau 3, esse paciente já tem grau 1. Então, o rim é um critério essencial. Apenas rim por si só já definia a CLF grau 1. Se tem falência, qualquer uma dessas falências de outros órgãos, com falência renal ou encefalopatia leve, esse é a CLF grau 1. E se ele tinha encefalopatia, e isso é um dado importante, durante muitos anos nós desvalorizamos a importância da encefalopatia. A encefalopatia, junto com a disfunção renal, são os marcadores de pior prognóstico na evolução do paciente. Então, se eu tenho uma encefalopatia e o paciente tem creatinina de 1,5 a 2, pula de 14% para 40% de mortalidade e vai subindo quando eu tenho 2 órgãos comprometidos, que era o critério do grupo americano, falência de 2 ou mais falências orgânicas. Tá? Então, aqui você vê que tem uma estratificação mais complexa, mais difícil de aplicar na prática do dia a dia de cabeça, mas que separa melhor o perfil do nosso paciente. E quando eu tenho 3 ou mais órgãos, eu vejo então uma mortalidade que já me faz precisar discutir acerca de tratamento fútil nesse paciente. Para esse paciente com grau 1, grau 2, a gente tem que realmente mudar o conceito do que a UTI está aplicando de cuidado, de definição de prognóstico, de mortalidade, de tratamento compassivo, de cuidados paliativos do nosso paciente. Para esse paciente grau 3, a gente tem que, na realidade, ponderar até que ponto ainda se justifica manter medidas para tentar reverter a situação de quase 100%, quase 80% de mortalidade que esse paciente apresenta. Então, é importante ter a definição da CLF, a sua estratificação.
até para a gente julgar que paciente a gente vai tratar e de que forma a gente vai tratar esse paciente. Para fazer isso de cabeça não dá. Então, tem uma formulazinha, vocês podem colocar na calculadora, baixa o aplicativo, e vocês conseguem, então, calcular o ACLF do paciente. Tem no ISEL, na Sociedade Europeia, e tem nas lojas Google e Android, você consegue baixar e pelo desktop consegue fazer também. O grupo do Léo, do Leonardo Schiavon, do Léo, no caso, o grupo do Leonardo é Leonardo De Luca Schiavon. Santa Catarina, Florianópolis, é um grupo jovem. O Leonardo é da nossa faixa etária, acho que o Rafael conhece bem ele também. O Leonardo deve estar beirando aí seus 42, 46, 48 anos no máximo, eu tenho 48, ele deve ter uns 42, 45. O Leonardo, ele é gastropatologista, trabalha no pronto-socorro da Faculdade de Santa Catarina. Nós não temos pronto-socorro no nosso hospital, é um hospital sem urgência. Ele tem urgência e ele tem transplante no hospital. Então, é um serviço que tem do começo ao fim. Recebe o paciente na emergência e tem perfil de pacientes graves, porque são centros transplantadores. Então, ele conseguiu lá fazer um trabalho de ponta a ponta que eu não consigo no meu hospital. Como eu não tenho emergência, o doente vai chegar em outro hospital. Então, eu não consigo ver a fase inicial da doença. Não adianta eu referenciar para o meu hospital. Eu pego o paciente mais tardio. Ou ele descompensa dentro da enfermaria. O Leonardo tem uma casuística maior de 2018, que a gente faz parte, multicêntrico, mas que é de vários hospitais, então se torna menos pura. Esse é um trabalho dele que eu acho muito interessante, que embora feito em 2013, ele mostra que a imensa maior parte dos pacientes dele chega com a ACLF ausente na admissão. Só que a ACLF é um critério dinâmico. E quando ele chega ausente, a sobrevida dele é comparável da literatura. Isso é um critério de qualidade de serviço. Quando ele tem o ACLF presente, ele tem uma sobrevida muito baixa. E a crítica que ele mesmo faz é: será que eu estou conseguindo tratar adequadamente meus pacientes que deveriam ter um melhor prognóstico, ACLF grau 1 e grau 2, e eles estão tendo uma sobrevida bem mais baixa do que o esperado na própria literatura? Se você for comparar os dados dele no critério Isoclif, no critério Naxel, você vê que não tem grandes diferenças em relação ao paciente sem ACLF. Mas quando a gente começa a acrescentar os critérios de maior gravidade, até grau 3, no caso do Isoclif, até grau 4, você vê que tem uma mortalidade que não é comparável pelos grupos. Estão muito diferentes, na realidade, a estratificação dos pacientes. Então, esses critérios, a impressão que dá para a gente é que eles não são tão similares para os pacientes com critérios para a CLF. Eles são critérios que devem ser melhor definidos. Você tem que escolher que braço você vai seguir e comparar a sua curva de sobrevida ao longo do tempo. Apesar da diferença de perfil dos pacientes, a mortalidade foi semelhante. Então, parece que nós estratificamos diferente o paciente pelo Isoclif, pelo Naxeld, mas a mortalidade deles é relativamente semelhante. Então, é um critério que, para acompanhamento, para estudo, eles são conflitantes, mas talvez para definir desfecho, eles tenham o mesmo impacto. Ou, aí a minha crítica ao trabalho do Léo, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, às vezes os doentes são tão graves que o que você faz não muda tanto o desfecho e quem ia sobreviver já está definido antes de entrar. É meio tipo Covid. Você toma tudo, quem vai inflamar, quem vai ter quadro leve, vai ter quadro leve também. Como a gente maneja esse quadro? Ora, o que causa a disfunção é o quadro inflamatório do paciente. Então, o tratamento deveria ser voltado para reduzir a inflamação, para reduzir não é a frase certa, porque a inflamação é necessária para cura e para regeneração e para controle infeccioso. Seria para modular uma anti-inflamação adequada. Então, a gente não tem ferramenta adequada para isso ainda hoje. Não tem fármaco que vá diminuir uma resposta inflamatória excessiva, que eu não tenho nem como medir na prática no dia a dia, e modular uma resposta anti-inflamatória mais adequada, mais potente, mais duradoura. Também não temos como medir isso no dia a dia, no real time, para poder interferir na evolução do quadro. Então, o que realmente é útil para a gente seria principalmente a situação de prevenção. Suspender consumo de álcool,
evitar translocação bacteriana, reduzindo chances de sangramento, adequada profilaxia primária, profilaxia secundária, e que se você pegar o paciente do seu ambulatório, eu estou com algumas residentes minhas assistindo aqui também, tá, Rafael? Você deu o link para eles, e eu vou dar aqui vou fazer aqui o desafio das minhas residentes e dos seus residentes. Peguem os 100 primeiros cirróticos que vocês atenderem e chequem quantos deles têm aderência ao uso de beta-bloqueador realmente. Está tomando na dose certa e está com efeito adequado de beta-bloqueio. Ou está com ligadura feita, está com escleroterapia adequada, escleroterapia não faz mais, mas com ligadura, com erradicação de varizes adequada. Então, tratar a doença de base e tratar os precipitantes, álcool, fármacos, ervas, tudo isso, é talvez o que vai fazer diferença no nosso paciente cirrótico. Daqui em diante, a gente tem muito pouca coisa para fazer, mas tem coisa a fazer. Diagnosticar uma PBE, diagnosticar uma infecção urinária, tratar um foco cutâneo, retirar gelco, retirar catéter, retirar sonda precocemente do paciente. E mais uma vez, nossos residentes estão aqui e eu, toda vez que passo, pergunto para quantos dias tem esse catéter, esse gelco? Para que esse gelco está? Aparece se ele tiver dor. Não, se ele não está com dor, tira o gelco. Quando ele precisar, funciona a veia de novo. Se já funcionou o gelco 24 horas, no máximo 48 horas, é aceitável. Mas desinvadir o paciente é uma coisa essencial. Reduzir focos para o paciente. E utilizar sem pena, mas sem ser perdulário, a albumina. A albumina é um fármaco. A albumina não é uma proteína para reposição apenas. A albumina é um excelente expansor pós-paracentese para evitar disfunção cardíaca pós-paracentese. Mas a albumina é um excelente fármaco antioxidante. A albumina tem muito radical metionina, muito SH, muito grupo sulfidrila. Isso é essencial para efeito de efeito glutatión. Ela é doador de radicais sulfidrila. Ela melhora a microcirculação pelo efeito reológico que a albumina tem, melhorando não só a volemia, mas melhorando a viscosidade sanguínea também. Com isso, diminui a agregação, diminui o microtrombo, diminui a inflamação. Está saindo aquele monte de trabalho agora, né, Imar, sobre o uso crônico no cirrótico, né? É como um tratamento para evitar descompensação, né? Perfeito. Albumina usada semanalmente, infusão de albumina semanal no paciente leva a uma sobrevida maior do que o paciente que não faz infusão semanal de albumina. Então, dar albumina não é só fazer expansão. Então, Eimar está recomendando ficar dando albumina em todo cirrótico que piorou a função renal. Calma, porque a gente não tem recurso, nem mesmo albumina, para todos esses pacientes de forma tão liberal. E não temos ainda critérios de quem é o paciente que realmente se beneficia. Agora, tem um grupo de pacientes que, se a gente não der albumina, a gente está fazendo uma prática médica ruim. O paciente que tem paracentese, que você vai precisar expandir, não é pelo foco da gente, a disfunção cardíaca pós-paracentese não é necessariamente o foco da CLF, são coisas diferentes, mas o paciente que está infectado, o paciente que tem uma PBE, esse paciente a gente tem a obrigação de expandi-lo, pelo menos no primeiro, eu digo pelo menos porque se você puder dar mais, talvez tenha benefício, talvez. Mas o que o trabalho do Paul Sor lá de Barcelona mostrou em 99, já faz muito tempo isso, é que você dando albumina, 99 não, desculpe, 99 mesmo, exatamente, já faz muito tempo, você dando albumina, 1,5 grama por quilo no primeiro e 1 grama por quilo no terceiro dia, você reduz o risco de disfunção sistêmica, no caso renal, nesse paciente, pelo menos para a PBE. Questionável se para outros focos infecciosos isso também responde, mas talvez sim, mas com certeza na PBE a gente tem que oferecer. E dar um suporte adequado nas disfunções orgânicas para esse paciente. Se a gente for analisar o suporte hepático, essa última faixa daqui, dar suporte hepático significa utilizar de ferramentas que nós não temos disponíveis no dia a dia. Estamos falando de sistemas biológicos, bioartificiais de fígado, para enquanto o fígado se regenera pelo menos até a condição anterior que ele estava. Tem resultados, na minha opinião, não me dão segurança de investir
para esse tipo de suporte na realidade de Brasil, pública e privada ao mesmo tempo. Os resultados com esses métodos são, no mínimo, conflitantes, né? Exatamente. Os grupos são conflitantes. Os grupos são conflitantes. Não tem trabalho comparável. Eu li recentemente comparando o MARS e a Prisma, a diálise, a CVV-HDF, com um resultado melhor com a Prisma do que com o MARS. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe ainda disso aí. A gente não tem esses dados todos. É um negócio muito, muito caro para a gente falar, não, isso tem um impacto muito grande, né? Vamos usar o dinheiro nisso, né? Concordo com você. Esse é aquele paciente que, se ele chega nesse nível de necessidade, ele talvez seja aquele paciente tentando o tratamento já, que não vai ter uma necessidade, um resultado justificável e entrar no tratamento fútil. Então, os sistemas bioartificiais, eles ainda são, na minha opinião, coisa para centro de pesquisa. Não é para a prática clínica do dia a dia ou para centros de assistência em patologia ultra especializados. Aqueles grandes hospitais que têm unidades de hepatologia, um Einstein, um Sírio, que recebem grupos de pacientes muito críticos, muito graves, com um programa de transplante muito ativo e que você vai ter condições de mudar a realidade do paciente nas próximas 48, 72 horas, que de longe não é a realidade da gente aqui no dia a dia. Quando você analisa nos pacientes com a CLF grau 1, você vê que não tem grande impacto na sobrevida. No grau 2, o mais parece ter, mas eu deixo sempre a crítica aqui, os trabalhos, estou pegando os melhores resultados. Tem trabalho com resultado ruim e trabalho com resultado indiferente, na realidade, e os grupos não são semelhantes nos trabalhos para você poder comparar um com o outro. Então, são pacientes muito diferentes. E, por fim, o transplante de fígado para esses pacientes. É o único tratamento considerado definitivo. Esses pacientes, eles pioram muito o seu MELD, eles vão entrar para uma faixa de MELD muito alto, então eles vão ficar em topo de fila, vão ganhar priorização no Brasil pelo MELD, não ganhar, desculpe, a palavra foi inadequada, não tem priorização para a CLF, mas vão ganhar uma probabilidade de transplante por ter um MELD muito pior, a bilirrubina subiu, a creatina subiu, eles vão ganhar pontuação, vai passar de 25, 29, vai ser paciente com alta chance de transplante. Porém, vai ter uma alta chance de desfecho inadequado. MELD de 35 a 40, o transplante tem que ser até mesmo pensado se esse paciente ganha em fazer o transplante. Se esse paciente não, se o sistema ganha em fazer transplante naquele paciente. Porque pacientes com MELD muito alto, você vai ter uma alta chance de mortalidade. O MELD de 40 é um paciente muito complicado de sair no seu pós-transplante. Mas de que paciente com MELD de 40 a gente está falando? Aquele cara que tem uma massa muscular ainda boa, que fez uma disfunção aguda, ele era um cirrótico compensado, que teve hemorragia, com choque, com hepatite isquêmica, com infecção, com disfunção renal, e que tinha boa reserva antes e que está agora, na fase aguda dele, com 40 pontos de MELD? É igual ao paciente cirrótico, crônico, sarcopênico, desnutrido, com múltiplas PBEs, com massa muscular baixa, já com disfunção renal basal, uma hepatorrenal tipo 2, e que descompensou porque teve uma PBE, e hoje tem 40 pontos. Então, nesse segundo caso, eu não sei se eu indicaria um transplante para um paciente com MELD aí, em torno de 38, 40, 35, com esse perfil de gravidade crônica que ele tinha. E eu tenderia a estimular e a tentar viabilizar ainda o transplante do paciente com a mesma pontuação de MELD na vigência de um status performance prévia à descompensação muito melhor, porque é um paciente com mais reserva, com mais chance de recuperação. Então, até esse critério subjetivo, baseado em dados objetivos, é importante a gente interagir dentro da equipe de transplante. Vocês estão montando a equipe, então, às vezes, cada um foi fazer a sua formação em um centro diferente, cada um vem com uma visão mais restritiva ou mais liberal de quem deve ser transplantado, de quem deve ser restrito, e é importante conversar para que na hora que um estiver passando a visita num dia, outro estiver passando a visita no outro na UTI, não ter a situação de julgamentos muito diferentes. Quando o paciente transplanta,
A sobrevida do paciente com transplante é muito diferente quanto mais grave o nosso paciente está. E a gente chega a ter paciente que não tem a CLF e que tem a CLF precoce com sobrevida muito boa. E quando você consegue transplantar precocemente esse paciente, você vê que a sobrevida deles, de pacientes com disfunção grau 2 ou 3, pacientes com perspectiva de tratamento ainda, pacientes graves, mas com 3 órgãos comprometidos já, você tem sobrevidas que é bastante satisfatória. Só queria fazer aqui um reparo. Olha a queda que tem de sobrevida nesse período aqui por volta de 3 meses. A mortalidade desse paciente não é tão grande no pós-operatório imediato. É aquele cara que infecta, que entra em insuficiência renal, que fica dialisando, que fica na UTI, é aquele transplante que quebra um programa de transplante. É aquele transplantado que você transplantou, ele não sai em 72, 96 horas da UTI, ele fica lá em ventilação mecânica, nutrição parenteral, diálise, antibiótico, roda antibiótico, aí uma boa parte deles morrem, e os que não tiveram essa complicação, eles saem bastante melhor ao longo do tempo. Então, a gente vê que depois dos 3 meses, o cirrótico sobreviveu, por mais grave que fosse a CLF dele, a sobrevida dele depois fica muito próxima, muito semelhante da sobrevida da população transplantada normal. Eu acho que já tem, pelo que eu vi aqui, um número de slides, acho que está no final já, mas falando do transplante fútil, eu acho que é justamente para isso que esses modelos prognósticos, eles nos ajudam. Se a gente utiliza o score CLIF para a CLF, o Cliff Organ Failure, você consegue predizer uma curva de mortalidade com a sensibilidade e especificidade bastante interessante. Então, você ter seu paciente bem estudado, e aí o estudo é simples, estamos falando de creatinina, estamos falando de bilirrubina, estamos falando de leucograma, coagulograma, exames de rotina, não estamos falando de nada que nenhum hospital básico, enfermaria, UTI, até fora do hospital de vocês, no hospital secundário, no hospital de apoio, não tem nada que a gente não tenha. Eu sei que no HU falta, talvez de vocês falte também, mas falta eventualmente. No dia a dia a gente tem condições de definir que paciente mais grave é esse. E com isso a gente poder definir qual a expectativa de sobrevida para esse paciente, para a gente evitar justamente transplantar pacientes com perspectiva de mortalidade muito alta. A gente teria, então, aqui uma sugestão de abordagem do paciente em UTI com a CLF, que é, primeiro, aplicar os critérios, critérios canônicos, critérios europeus, que são os critérios que estão ficando mais consolidados hoje em dia e que são os critérios que têm mais facilidade da gente julgar o paciente das mais variadas etiologias. O grupo do canônico, o grupo europeu, não era apenas cirrótico infecção, era qualquer descompensação aguda. Fazer o que você tem que fazer enquanto intensivista, enquanto clínico. Tratar o que o doente tem. Está hipotenso, corrige droga, dá volume, expande com albumina, nutre, antibiótico, correção ventilatória. Tratar o que tem para tratar. Não perder tempo e já considerar esse paciente para transplante. Não espera ver se ele estabiliza para depois pensar em transplante. Corre com tudo, está na enfermaria ainda, nem complicou, já prepara, porque vai demorar aí parecer da cardio, sorologias, tipagem, Doppler para ver trombose de porta, tudo, vai ganhando tempo. Calcula o Cliff Score dele. Pacientes com mais de 4 falências orgânicas e mais de 64 pontos do Cliff, esse é um paciente que não deve ser considerado para transplante. Lembrar que eu tenho que ter feito tudo que eu tinha para fazer e o paciente está entre o 3º e 7º dia, que é a hora boa de julgar. Depois de 7 dias, a chance desse paciente decai cada vez mais. Então, se eu estou no final da primeira semana, faço a aplicação do Cliff Score e eu tenho um paciente que tem mais de 64 pontos e mais de 4 órgãos com disfunção, está na hora, talvez, de discutir com a família para cuidados paliativos, cuidados de conforto e não mexer muito no nosso paciente. Caso ele não se encaixe nesse critério, ou seja, caso ele tenha critérios do ponto de vista de disfunção aguda para ser recrutado para transplante e não tenha outras comorbidades, não é um hepatocarcinoma avançado, não é um paciente cardiopata grave, não é um paciente de 88 anos de idade, tudo,
aí preparar esse paciente o mais rápido possível para considerar para transplante. O que é que houve com esse moço, então? Digitado errado, 2020, listado para transplante, aqui é 19/8/2020. Esse era o critério que a gente tinha. Nosso paciente se encaixava em critério de gravidade. O Cliff Score dele foi alto, 48 pontos. Possibilidade de morte no primeiro mês, 22%. Nos 90 dias, 40%. Esse paciente, ele evoluiu com sorte por ter sido transplantado nesse ano ainda. E no pós-operatório precisou de uso de telepressina, de meropenina, não precisou de diálise e teve alta hospitalar com prazo maior que o nosso habitual. A gente dá uma alta em torno do 13º dia, 10º dia, mas esse paciente ficou mais de 1,5 mês internado no hospital privado, que é o hospital que faz o transplante. E quando passa dos 30 dias, geralmente a gente é chamado para tentar entender o que é que causou essa permanência tão longa. A gente vai fazer uma análise de caso, uma RAC, uma análise de problemática, porque o hospital privado sobrevive do diferencial entre o custo do paciente normal, o custo de medicação, de estrutura, versus o valor pago pelo SUS. Então, quando você consome muito, o hospital começa a ficar com o pé atrás e querer manter o programa. Então, a gente tem que ter uma gestão, quem vai ter uma equipe de transplante, como você vai ter, tem que ser administrador. Tem que estar olhando quanto custa. É ruim falar de dinheiro, vida não tem preço, mas a assistência à saúde tem custo. Então, se o hospital entra em prejuízo, que a gente tem, ele não vai manter. Que a gente tem que otimizar o uso, né? Não tem jeito. O recurso é limitado, é finito. Então, a gente tem que entender onde é que a gente errou. Esse paciente, eu acho que ele foi bem tratado e teve um desfecho bom, mas saiu caro para o hospital. Mas não foi por erro, foi por perfil do paciente. Então, de certo modo, a gente tem essas questões quando está trabalhando no hospital privado. No hospital público, o transplante funciona com mais tranquilidade. E eu acho que isso é uma diferença de perfil de paciente em hospital público e privado. A gente vê nitidamente que nos hospitais públicos os pacientes estão mais graves. Aqui na Paraíba nós temos 2 hospitais de transplantes. O Hospital da Unimed, privado, e o Hospital Nossa Senhora das Neves, privado. Então, os dois encaram com muito cuidado a planilha de custos. Só que o Hospital da Unimed ele é mais complacente com o custo. Talvez por ter muitos sócios, muito cooperados para dividir o prejuízo, o prorata. O outro não, o outro é privado, é uma sociedade limitada, são poucos sócios. Quando dá prejuízo, eles já chamam para saber porque o dinheiro é deles. Então, tem essa diferença aí. Finalizando, eu diria para vocês que o ACLF ainda não está bem padronizado, a gente tem que discutir direito o que é que a gente está falando. O que eu chamo de ACLF é o que o Rafael chama de ACLF, é o que o Leonardo chama de ACLF, a gente está falando de coisas parecidas, mas não comparáveis, não iguais. Com certeza, o critério que vai definir é a presença das falências orgânicas. Isso já é consenso entre americanos e europeus, e nós, mas temos talvez esmiuçar melhor como pontuar, como marcar, como definir numericamente, objetivamente, essas situações. O Isoclif, eu acho que é o critério mais adequado. Os biomarcadores estão em investigação, porque reconhecendo o valor do biomarcador, reconhecendo as interleucinas, reconhecendo como elas se comportam e tendo condições de dosá-las de modo agudo, talvez no futuro se possa desenvolver opções terapêuticas. Mas isso ainda é campo de pesquisa, não é a prática do dia a dia. No manejo da CLF, o mais importante, na minha opinião, é a prevenção, é a identificação precoce dos fatores precipitantes e, tão importante quanto tratar isso precocemente, é também precocemente reconhecer tanto a necessidade de transplante quanto a necessidade de suspender o suporte desse paciente. Eu acho que é muito mais a questão de conscientizar-se de quem é o paciente ACLF para saber que o tratamento vai ter o grupo que vai precisar de tratar e vai melhorar, o grupo que ainda vai precisar tratar vai demorar e vai ter um desfecho certo, e talvez aquele grupo que eu não devo tratar porque eu não estou fazendo benefício ao paciente, eu estou iatrogenizando, e aí a ortotanásia é um critério legal, um critério ético, um critério que define a gente
o momento de quando não fazer mais suporte não essencial e não adequado, que não vai modificar a evolução desse paciente. Acho que esse era o meu último diapositivo. Acho que a gente consumiu aí 1 hora certinho, era o tempo que a gente tinha programado. E eu queria deixar aberto para discussão, porque é um tema que é polêmico e interessante. Eu não sei se a gente pode aqui aprofundar mais, eu não sei se vale a pena a segunda parte da aula, que eu acho que talvez fique complexa, fique cansativa, para misturar um com o outro. Eu acho que está ótimo. A aula foi sensacional, muito didática. Eu sigo um pouco essa mesma linha de raciocínio que você. Eu comungo muito desses princípios. Muito boa aula mesmo, assim. Não tenho nem como te agradecer a disponibilidade aí para falar aqui para nós. Eu sei como você tem como me agradecer. Quando eu for aí, você me leva para comer um filhote com... Não sei se aquele negócio das garças está aberto ainda, mas aceito lá um jambu comer filhote com jambu lá, com aquele negócio de jambu. Está feito. Já está fechado. Pronto. Tem uma pergunta aqui no chat, chama Residente Farisa. Sua, cadê? A Farisa. Ela perguntou nos casos que fazem a CLF por álcool, né? Hepatite alcoólica, que não é uma hepatite alcoólica aguda, porque ele já é crônico, né? E a gente suspeita de um quadro de infecção. Quando começar o corticoide? E quais seriam as contraindicações? Beleza. Aí ela ainda fala aqui, para aqueles que têm o MADRE acima de 32. Beleza. Aí a gente vai ter, na realidade, você falou que tem residência clínica também, não foi isso? Então, beleza. Tem. Aí a gente tem alguns conceitos para a gente trazer. Um você já citou, que pode ser o paciente que é não cirrótico, faz hepatite alcoólica aguda, grave, com uma área acima de 32, fator discriminante acima de 32. Existem vários fatores discriminantes, hoje em dia, várias fórmulas de gravidade na hepatite alcoólica, mas o MADRE é o mais usado e eu acho que é o que mais se aplica na prática clínica mesmo, é aquele que a gente vê melhor correlação. Não é perfeito, mas com MADRE de 32 a gente sabe que o paciente tem um potencial de gravidade considerável. Então, naquele paciente não cirrótico, ou seja, que não fez uma CLF e tem uma hepatite alcoólica grave, ele vai merecer corticoterapia se tiver acima de 32 pontos. O cirrótico, que faz uma hepatite alcoólica, idem. E se esse cirrótico tem também a presença de outras disfunções orgânicas, uma CLF, tem infecção. Bom, a gente está falando aqui da história natural do paciente com hepatite alcoólica grave. E é o paciente ruim de tratar, porque, primeiro, ele não é candidato a transplante. Então, esse já é um paciente que você vai ter só tratamento, suporte e medicamentoso para oferecer para ele. Legalmente, no Brasil, ele tem que estar 6 meses de abstinência alcoólica. E esse paciente não aguenta 6 meses de abstinência alcoólica. Ele não chega em 6 meses de abstinência alcoólica. É um critério até que, em algum momento, vai ser discutido, se vai ser modificado, eu não sei. Mas todo ano a Câmara Técnica levanta essa lebre. Todo ano, há 20 anos, essa lebre é levantada. Teria critério de exceção para o paciente que fez uma descompensação alcoólica aguda? Vou pegar um exemplo prático. Um paciente que era um cirrótico, já sabia ser, já teve ascite, já tem varizes e tal, e separou da mulher, ele não bebia há 5 anos, 6 anos, mas aí teve uma situação psicológica e começou a beber, bebeu durante 3, 4, 5 dias e descompensou. E aí parou de beber, mas a doença continuou evoluindo. Esse paciente não é igual, na minha visão, àquele paciente que sabe ser cirrótico e que bebe diária, bebe semanalmente, bebe final de semana, bebe com alguma periodicidade, descompensa uma vez, volta a beber, descompensa outra vez, volta a beber. São pacientes em situações diferentes, na verdade. Como é que a gente vai julgar e analisar e definir esse paciente é que é mais complexo. Na pergunta da Farisa aqui, a gente tem, quando tiver o foco infeccioso controlado, não é apenas o tempo de antibiótico. Se eu inicio antibiótico
paciente tem uma infecção urinária, eu estou a 24 horas de antibiótico, ele está clinicamente estável, dá para dar corticoide já sim. Eu posso dar 72 horas com antibioterapia, o paciente não está clinicamente controlado. Leu com parâmetro ruim nesse paciente, mas está piorando a hemodinâmica, piorou clinicamente, piorou o estado geral, eu não arriscava dar corticoide nesse paciente, sabendo que para ele talvez o corticoide seja a única opção terapêutica. É um modificador de desfecho, né? Modifica desfecho, para o bem e para o mal. Do bem pro mal. Porque se ele modifica, podendo melhorar a resposta no paciente que vai responder a corticoide, ele também, naquele paciente que usa o corticoide e que infecta na sua evolução, foi demonstrado também que isso agrava a evolução do paciente. Mas, de modo geral, ele está compensado, ele vai ganhar corticoide, sim. O que você não pode deixar de fazer, na minha opinião, é analisar o momento mais precoce para suspender o corticoide. Uhum. E aí, com 7 dias, você faz o score de Lilly. Se o Lilly dele dá menor do que 0,35, você está tendo resposta, você vai manter. Se o Lilly dele dá acima de 0,56, não está tendo resposta e você vai suspender. E na análise de subgrupo, teve um pequeno subgrupo que ficou com o Lilly entre 46 e 50, 45 e 56, que poderia ter se beneficiado de manutenção de corticoide. Mas pelo menos 2 pontos a gente tem. Um Lilly baixo vai manter corticoide porque ele está respondendo. Um Lilly alto não está respondendo, tira, porque ele não está respondendo e você está aumentando a chance dele ter mais infecção. Você tem algum comentário? A gente aqui usa o Madre, usa o Lilly. Eu só gosto de evitar o corticóide com THC. Com acite. Porque é uma combinação que não cai muito bem. Esse cara infecta muito mais fácil. Sim, acite, você tratar, pegar uma hepatite autoimune e tratar uma doença que está com 300, 400 de TGO, TGP. Você dá corticoide, esse paciente descompensado com acite quitérico, muitas vezes esse paciente melhora a função hepática a ponto de daqui a 2 anos você nem reconhecer o paciente. Mas a hora de tratar é muito complicado. Eu, geralmente, nesses pacientes, eu deixo com antibiótico profilático. Eu deixo com quinolona durante, pelo menos, até ele começar, até para ver se ele melhora. Principalmente se eu for dar azatioprina junto, que eu sei que não vai agir de imediato, mas eu vou estar com dose alta de corticoide, no 3ª, 4ª semana a azatioprina já está agindo. A chance de infecção nesse paciente, PBE e outras infecções, é muito alta, na verdade, né? Então, eu pessoalmente não tenho um critério para dizer em qual paciente, mas quanto mais desnutrido, quanto mais depauperado, com acite ele tiver, nesse paciente com autoimune especificamente, eu daria a cortiterapia para autoimune com antibioterapia. Nesse paciente com hepatite alcoólica aguda, pior ainda, né? Pior ainda. E, Mari, queria só dividir uma situação que a gente teve aqui faz uma semana e acho que ilustra um pouco isso tudo que foi dito aqui. A gente estava com 2 casos juntos no mesmo quarto, foram para UTI juntos. Um de 47 anos, se eu não me engano, cirrose por álcool, bebia desde os 4 anos, o pai que dava álcool, assim, horrível a história da família. Chegou descompensado com encefalopatia e ascite. Teve uma melhora inicial com o tratamento. Aí ele fez uma descompensação, acho que no segundo, no terceiro dia, com uma piora do nível de consciência, foi para UTI, e aí ele fez um eco com uma fração de 20%. Então, assim, uma ICC grave, na minha opinião, por uma miocardiopatia alcoólica, por esse, né, a vida inteira ele bebeu, insuficiência renal, insuficiência ventilatória, foi para o tubo, e abstêmio, acho que há um mês e meio ou 2, algo assim. O outro caso, um paciente de 67 anos, também internou com ascite, encefalopatia, cirrose por vírus C, um acompanhamento irregular, ele deu uma sumida, teve essa
A descompensação que a gente fez um diagnóstico de um HCC dentro do milão. Mas, assim, é sarcopênico, visualmente mais doente do que o outro. E aí, teve toda uma questão com a UTI aqui, porque eles sempre querem fechar o prognóstico de todos. Mas eu choquei um pouco o grupo de residentes que estava com a gente quando eu falei que esse cara do álcool, com ICC, uma fração de 20%, era paliativo e que o outro não era. Teve umas discussões bem ricas aqui. Teve condutas da UTI que a gente não concordou. Esse do álcool, ele ficou só com morfina, não foi feito nada mais para ele lá. Depois que eu disse que ele era paliativo, mas... O da miocardite, o da miocardiopata. Paliar, a gente sabe que não é não fazer nada, né? Isso. Muita coisa para ser feito para a paliação. Mas eu acho que ilustra bem como a nossa área é muito rica, né? A gente consegue ver casos muito diferentes e como o intensivista precisa ser mais educado sobre como a gente enxerga esses casos, né? Não, com certeza. É só para dividir isso aí. Eu imagino a situação de como é difícil, às vezes. A gente já foi médico jovem e, obviamente, não é que a gente vai ficando velho, vai ficando insensível, não. Mas a gente vai ficando mais racional. E feliz com a reação deles. Eu espero que eles fiquem assim. Eu fiquei muito feliz com essa reação deles. Mas, ainda bem. Mas a idade traz para a gente, às vezes, não sei se isso é bom ou ruim, mas traz a racionalidade acima, às vezes, da emoção. E esse paciente, obviamente estou falando sem conhecer o caso, só um relance assim, é um miocardiopata com fração de 22%. A sobrevida desse paciente, mesmo que o fígado dele fosse 100%, a sobrevida desse paciente é extremamente baixa. É um paciente já paliativo pela própria doença cardíaca, na realidade. Quando você definiu o cuidado paliativo para ele, não foi isso? Sim. Ele estava já na UTI, descompensado cardíaco, descompensado hepático, descompensado renal. E entubado. Era isso? E entubado. Disfunção pulmonar, disfunção cardíaca grave, disfunção chocado, disfunção renal, disfunção hepática e disfunção cerebral. Encefalopatia que ele tinha tido antes. Eu acho que era isso que você falou. Ele tinha 5, melhorou e voltou a ter. 5 órgãos alvos. Então, o paciente... Oi? Não, era só para falar sobre esse caso que eu estava lá. Enfim, o senhor Evaldo, ele tinha, assim, ele teve uma descompensação muito aguda porque ele veio com uma melhora bem importante, assim, na enfermaria. Ele estava ali com o MELD dele, estava, se eu não me engano, era 14, 12. Ele já tinha saído assim, da encefalopatia, estava bem consciente. E a descompensação dele depois pelos exames parecia mais uma sepse mesmo. Estourou leucócito, alterou função renal, aí começou a alterar tudo, né? E aí ele tinha feito um eco antes de ir para a UTI, no dia anterior, que ele estava mais estável, que tinha dado 20% de fração de ejeção, mas assim, é um paciente virgem de tratamento nenhum, assim, ele mal tinha começado a acompanhar a cirrose, e também a parte cardiológica, ele não tinha iniciado nenhum tratamento também, assim, nada de remédio, modificador de doença, nada do tipo, né? Mas assim, o que mais chocou a gente da conduta foi a questão do antibiótico mesmo, assim, da condução da sepse, porque o cara chegou lá de madrugada e não tinham feito nada até, enfim, só deixado com morfina. E não fez nada, literalmente nada, né? Aí entra o que você falou, tratamento paliativo não é não fazer nada. A sigla em inglês é BSC, é Best Standard of Care. Então, é o melhor tratamento padrão que aquele paciente tem. Antibiótico é tratamento padrão. Ventilação é tratamento padrão, droga vasoativa é tratamento padrão. Você não vai sair aumentando NOR até níveis
suprafisiológicos, vai entrar com adrenalina, com noradrenalina, com azul de metileno para tentar reverter a disfunção endotelial, tudo tal, não. Mas dar antibiótico na primeira hora é básico, na realidade, né? E aí, se depois disso você perdeu, se 12 horas depois ele chegou séptico, chocado na UTI, não foi dado nem antibiótico, se você tinha chance alguma, aí eu acho que a chance já também se foi, na realidade, né? São pacientes que têm que ser... No dia seguinte, ele foi à noite, e aí, na minha visita, não, então, assim, é paliativo. É aquele paciente que o que ele tem de reserva queimou. Ele queimou. É isso aí. A UTI, ela não é ainda treinada, talvez assim, para encarar o hepatopata como um paciente que você está modificando a história natural dele com transplante. O transplante não tem em todo canto. Então, por uma capital grande como vocês aí no Pará, vai ter transplante, mas não tem ainda. É isso então, que eu ia falar. Onde não tem, não é a realidade. Então, isso é muito longe para eles. A gente fala como se fosse... Eu lembro, eu cheguei aqui em João Pessoa em 2004, a gente começou a fazer transplante em 2004, logo no ano que eu cheguei, com 3 meses a gente teve a sorte, no meu aniversário foi feito o primeiro transplante, eu saí de casa para ir para o transplante, sorte que o meu cirurgião não bebe, e eu, naquela noite, estava sozinho, minha esposa em São Paulo, minhas filhas em São Paulo, eu tinha acabado de me mudar para cá, então a gente estava jantando com meus pais, meu aniversário tinha sido só isso, e aí, 10 da noite, disseram, chegou o primeiro órgão, vai ser fígado hoje. Aí a gente saiu do jantar para o hospital. Legal. Mas quando a gente falava, a gente fez o transplante, foi aquela comoção na cidade, fez o segundo rápido também, fez o terceiro e o quarto foi um ex-reitor da Universidade Federal, então uma pessoa de grande projeção social. No quinto, no 10º transplante, quando a gente se dizia no HU, na clínica, no hospital privado, não, vamos colocar o paciente em fila de transplante, um paciente grave, um paciente como esse, o pessoal olhava como se a gente estivesse dizendo assim, ó, vamos tocar fogo em notas de $100, não sei o que tal, porque era uma coisa tão fora da realidade deles, e eram as pessoas que recebiam os pacientes pós-transplantes na UTI, eram os intensivistas da UTI do transplante, mas para eles, pegar um cirrótico descompensado e falar de colocá-lo na fila de transplante era fora da realidade. Naquela época, ainda tinha um agravante. A fila era cronológica. Então, se ele entrava hoje, ainda tinha isso. Ele era... Se tinha 10 na frente, ele entrou hoje, era o mais grave de todos, ele era o 11º e só ia transplantar depois dos outros 10. Ele morria. Demorava talvez um ano. Hoje, com um paciente com perfil desse que a gente está falando, se tiver condição de transplante, a doença cardíaca grave é uma contraindicação absoluta ao transplante, ele transplanta em, sei lá, 120 dias. Antes do Covid, a gente fez 35 no ano passado. Dava praticamente 38 no ano passado. Dava praticamente um a cada 2 semanas. Uhum. São 52 semanas, até mais, na realidade. Esse ano a gente fez apenas 22 transplantes. Caiu bem. Mas ainda foi, para o ano Covid, estamos muito satisfeitos. A nossa meta populacional é fazer 50 transplantes ano, nos 2 serviços. Então, João Pessoa tem menos de 1 milhão de habitantes. Então, a área urbana de João Pessoa, as 5 cidades, as 3 principais, beira talvez 900 mil habitantes. Então, por taxa de eventos, mais taxa de doação no Brasil, fazer 50 transplantes está excelente se a gente conseguir fazer isso. Esse é o nosso sonho. Obviamente, tem Campina Grande, que é uma outra cidade maior aqui, a 2ª cidade do estado, não faz transplante. Tem hoje um hospital de trauma, um hospital de captação boa. Então, pode ser que esse número cresça mais. Mas a gente está chegando perto já do nosso alvo. Vocês aí são cidades para potencial de, sei lá, de fazer 100 transplantes. Belém tem o quê hoje? 1,5 milhão, 2 milhões? A metropolitana tem 2 milhões e pouco. 2 milhões de habitantes. Não tem nenhum outro grande centro perto para exportar órgão, vai ser tudo de vocês. Talvez uma outra cidade mais próxima de vocês, aí a 100, 150, 200 quilômetros, não sei a questão logística, que é tudo difícil. Eu lembro que tudo de vocês é longe, na realidade, né? Tudo é 2 horas.
2 horas de voo, 1 hora de voo, 6 horas de barco. Eu lembro de a gente veio para o Alter do Chão e é tudo muito longe. Então, às vezes tem outra cidade de 200 mil habitantes que deve ter hospital com condições de captar órgão, aí vai de avião de um canto para o outro. Então, vocês têm potencial de fazer 100 transplantes ano nos primeiros 5 anos de transplante, não tenha dúvida. Acho que para vocês o problema é começar. A doação aqui está muito fraca. Eu acho que a gente... Um chute, tá? Eu estimo que aí nos 5 anos a gente chegue nos 40, 50 no ano. Tá ótimo. Ótimo. Vai estar excelente. Ele sabe que não faz nada, né? Mas esse caso até eu falei com eles, se ele tivesse tempo sem beber os 6 meses, eu ia discutir fazer um duplo. O coração e o fígado. A gente está com um vínculo bem forte com o Einstein por causa disso aí do PROAD. Do PROAD, então acaba sendo menos difícil encaminhar. Tem toda a questão de onde o cara ficar, mas sempre tem uma boa alma que acaba ajudando, a gente dá um jeito nisso, isso aí acaba sendo contornável. Mas, infelizmente, era uma doença muito grave, né? Um dente muito, muito grave, que ainda mais teve esse gap no atendimento aí inicial dele na UTI, por encararem como não tem o que fazer, né? Então, assim, ceda só com morfina e espera. Mas, aos poucos, a gente vai mudando isso aí. É questão de mudar a cultura, que eu acho que é o mais difícil. Com certeza. Eymar, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas eu queria te agradecer imensamente por essa aula, foi muito, muito boa. Espero que a gente mantenha os vínculos aí, que a gente consiga aumentar isso. Se alguém quiser vir passar um tempo aqui, a gente está de portas abertas, ver um pouco como é a realidade aqui. Olha aí, Débora e Farisa, vocês duas estão aí, ó. Aqui na região amazônica. A gente conseguiu reorganizar bem legal o serviço. Acho que até o fim desse ano a gente vai ocupar uma enfermaria só nossa, com 12 leitos, com equipe dedicada. A gente tem a sorte de o hospital dar um apoio, então a gente tem acesso a albumina fácil, a terlipressina a gente tem. Acho que é o único hospital aqui em Belém que tem. Em breve vai ter diálise contínua e a gente consegue fazer muita coisa até. Tira leite de pedra aqui. Com certeza. Então, a gente tem um número já de 6 mil atendimentos ano, só em hepatologia clínica. Muito bom. Os ambulatórios, a gente dividiu por assuntos agora, né? Vírus, autoimune e por aí vai. Então, aos pouquinhos a gente vai organizando. E parabéns pelo serviço, viu? Dando suporte bom para os nossos pacientes aqui. Rafael, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Esse ano foi um ano muito complicado, nossas residentes, tem duas que estão aqui presentes. Obrigada pelo convite, doutor. Eu vou pensar no caso, tenho vontade de conhecer aí mesmo a região, não conheço. Está de portas abertas aqui. Obrigada. Eu estendo o convite aos seus que quiserem vir aqui, e a melhor época é de outubro a março, que é o verão. Então, eu vou fazer uma visita aí, Mar. Vai ser um prazer imenso, na realidade. Aí eu lhe levo para comer um peixe local. Ótimo. Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade muito interessante a gente juntar serviços, e eu gosto muito de quando a gente conversa com serviços que não são serviços de excelência, na realidade, porque nada contra. Eu sou da USP, eu sou paraibano, fiz universidade aqui em João Pessoa, mas fiquei 14 anos na USP e durante um bom tempo fui conhecido como sendo da USP, mas não, eu sou paraíba, com orgulho.
Mas quando você está conversando, discutindo com um hospital tipo Einstein, Sírio, HC, Escola Paulista, do ponto de vista científico é sempre muito, muito bom, mas quando a gente entra nessa discussão depois de mundo real, é fora da realidade da gente. Realidade de pessoas, realidade de... sempre tem um especialista em cada área lá. Aqui não, aqui a gente tem que fazer tudo, na realidade, aí vocês têm que fazer tudo de fígado também. É o mundo real, né? Mundo real, mundo real. E a gente tem uma estrutura de hospitais, de cidades, que fica mais assemelhada. Então, eu acho que a gente aprende muito para a prática da gente, trazendo a boa ciência, tem que ter, não adianta trazer uma prática de, aqui a gente faz tal gambiarra, não, gambiarra não. Vamos evitar a gambiarra. Claro. Às vezes a gente até faz por força das contingências, mas trazer a boa informação científica e a experiência prática de hospitais de estruturas semelhantes, de perfis de cidades semelhantes, eu acho que enriquece muito as discussões. Eu tinha um projeto com o Léo, lá de Santa Catarina, que era de, pelo menos a cada mês, a gente... É um projeto que não saiu. Era para ter saído esse ano. Esse ano, minhas residências são testemunha, foi bem tumultuado o nosso hospital. A gente está, bem dizer, fechado, está abrindo esse mês passado para cá, que voltou ao ambulatório. A gente ficou 6 meses sem atender nada no hospital, o ambulatório fechado, a residência fechada. Fechada não, a residência andando sem funcionar. Prejuízo grande para eles. Mas a gente tem um projeto que era de fazer uma reunião mensal, nós com Santa Catarina, eu com o Léo. E eu vou aqui lhe fazer o convite a você e seu grupo, de a gente voltar a discutir isso daí. Pode e a gente podia fazer, talvez, uma apresentação de cada mês um serviço. Cada mês um apresenta um tema da sua realidade. O Léo tem esse trabalho grande de ACLF, essa aula, boa parte dos slides, acho que 60% dos slides que eu falei são dele, mas com autorização dele, viu, pessoal? Ele tem aulas minhas completas também lá. A gente segue, eu só ele não, tem aula do Mário Reis, tem aula de vários colegas que a gente compartilha e autoriza a utilizar. Eu sempre gosto de dizer de quem é a aula, porque é mérito de quem fez, obviamente, a gente fez um ajuste, outro atualizou. A gente podia talvez marcar para agora, no próximo ano, final de janeiro pelo menos, a gente podia fazer uma primeira sessão inaugural até do ano, e a cada mês a gente faria aí 4 sessões para cada serviço. É uma coisa de 1 hora, a gente fazia bem focadozinho para discutir. Vou levar essa proposta para o Léo, botar eu e você num grupo e a gente vai organizar. A necessidade de cada um, às vezes o que um achou como um caminho, o outro consegue usar e adaptar, porque no fim a gente tem os mesmos tipos de problemas, dificuldades com gestor, dificuldade de acesso a recurso e por aí vai, né? Não, e até para fazer um pequeno multicêntrico, imagina só uma casuística de Santa Catarina com o Nordeste, com o Norte, é um estudo brasileiro. Pega o perfil do ACLF, uma coisa simples. A etiologia do ACLF nos nossos pacientes. Pega os pacientes de vocês aí da enfermaria, os nossos da enfermaria, e pega os de Léo da enfermaria dele, do PA, do que for tal, e a gente faz só descrição epidemiológica para não complicar. É uma coisa que qualquer residente faz aí, é o TCC de um deles, dos meus, dos seus, do Léo, e vira um trabalho nacional. O trabalho, com certeza, não vai conseguir publicar no Arquivo Brasileiro de Gastroenterologia, porque tem 3 centros, com 3 pessoas de expressão, com 3 regiões do Brasil. É um trabalho que é epidemiologia nacional. Sim. Até comparando cada um dos grupos entre si. Coisa simples que a gente pode fazer em participação e aproximar todos nós. Então, pode contar com a gente. E já está feito o convite para vir aqui para comer um filhote na beira do rio. Vou falar com a patroa. Autorizando, a gente marca para o ano que vem. Beleza. Muito obrigado, hein, Mar. Um abraço a todos.